Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlene Fortuna. Hoje nós vamos bater um papo bem interessante e para este papo interessante eu trouxe o meu convidado e agradeço a presença dele, que é o professor Dr. Aldo Bisocchi, cuja formação, professor, sua... Eu sou doutor em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo. Que delícia! Nem tanto. E diferente dele, eu sou doutora pela PUC e pós-doutora pela Unicamp na área de teatro. Você sabe que nós temos muitas coisas para falar do teatro, porque o teatro é uma arte que deve ter o maior número de segmentos. Na verdade, eu acho que o que nós temos em comum, em primeiro lugar, o teatro trabalha com a palavra. Ah, sem dúvida. E a linguística também. A linguística é a ciência que estuda a língua, estuda as línguas, a linguagem, né? Então não existiria teatro sem linguagem. Isso. E outra coisa que nós temos em comum é que nós somos estudiosos, né? Eu na carreira acadêmica como linguista, e você, Marlene, que além da sua carreira artística como atriz, você também se dedicou à carreira acadêmica. Isso. Você também é uma pensadora do teatro. Perfeitamente. É isso mesmo, professor. Eu ia falando sobre o que você fala no teatro. Se ele é um povo, o teatro é um povo. Você pode falar do iluminador, do cenógrafo, do figurinista, do dramaturgo, do sonoplasta, e cada área dessa tem dois. O iluminador, o que concebe a luz, que em geral é o diretor, e o que opera a luz durante o espetáculo. Mesma coisa o figurinista, que concebe, que em geral é o diretor, e as costureiras. Mesma coisa a luz, quem tem a ideia da luz, e o operador de som. Eu não sei se na sua área, Aldo, vocês têm tantos compartimentos assim. Não, o que ocorre na linguística, como ocorre em todas as ciências, é que nós temos ramos, né? Então, por exemplo, da mesma maneira como na física você tem lá a mecânica, o eletromagnetismo, a física nuclear, a cosmologia, etc. Na linguística, como a língua tem vários níveis de análise, né, que vão desde o fonema até o texto, né, até o discurso, nós temos disciplinas que vão analisando cada um desses níveis. Então começa pela fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, a lexicologia, a pragmática, a linguística histórica, a sociolinguística, a psicolinguística e por aí vai, né? A etimologia, que é uma área a qual eu me dedico, né? Isso que eu queria perguntar para você. No caso do teatro, como na área dele tem vamos dizer, os departamentos, né? Compartimentações, as áreas. As áreas. No caso do teatro também. Tem as áreas. Se você... Olha, você tem a luz, o som, o cenário, o espaço, que é chamado de proxêmica, e tem algo sobre o qual eu trabalho. Eu tive que escolher uma dessas áreas. E eu escolhi uma que eu poderia pesquisar mais, que foi esse tal de paradigma triádico do teatro. Então eu trabalho com o dramaturgo que escreve, o ator que dá vida às palavras do dramaturgo e o diretor que comanda tudo
os dois e todo o resto. Então eu escrevo sobre isso é o triádico. Mas Marlene, você também, você se dedica, que eu sei, à docência, né? Você ensina as pessoas com base na sua experiência, né? E você não é propriamente uma professora de teatro, mas você é uma professora da ciência que estuda o teatro. Exato. Mas, professor Aldo, por ser atriz, eu não sei emitir um conteúdo sem interpretá-lo. Por exemplo, eu dou aula, vamos supor, sobre história da arte, que também é uma especialidade. Você viu lá na Casper Libero, sim, não tinha teatro, então o diretor me chamou para dar História da Arte, porque o titular da cadeira se aposentou. Quando eu falo de barroco, por exemplo, Renascimento, História da Arte, Renascimento, barroco, sabe tudo isso? Rococó, impressionismo, eu interpreto. Olha essa loucura. O barroco interpreto. O meu corpo, eu vou com roupa específica, cheia de rendinha, porque o barroco é cheio de rendinha. Exato. E rococó, então, isso atrai o nosso aluno, não é, Aldo? Então, eles falavam para mim, que coisa, eu não preciso estudar para a sua prova. Eu falei, precisa sim. Não, eu vendo você dar aula do jeito que você apresenta, cada movimento, é claro que a matéria, para uma atriz, é um prato cheio também, né? Não é? Sim. Eu vou lembrando, quando eu estou escrevendo a prova, ou fazendo um trabalho, eu vou lembrando, através do seu corpo e da sua voz, as características do expressionismo, as características do impressionismo, Picasso, cubismo. Isso é que é bom ser a atriz. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marlene, eu acho que todo professor é um ator. Porque nós estamos ali diante de uma plateia, que é a sala de aula, e nós não temos ali que apenas passar um conteúdo, nós temos que prender a atenção do nosso aluno, principalmente hoje em dia. Sem dúvida. Então, a aula não tem que ter apenas conteúdo, ela tem que ser interessante. E eu mesmo já cheguei, claro, depende também do público. Uma coisa que você dá aula num primeiro ano de faculdade, onde todo mundo acabou de sair do colégio, né? E muitos inclusive acham que ainda estão no colégio, né? E outra coisa, você dá aula num programa de doutorado, né? Sim. Mas, por exemplo, para aquela garotada de 17, 18 anos, eu muitas vezes tive que recorrer a estratégias de humor, né? De contar piadas, de fazer uma encenação. Isso. Né? Eu já cheguei a sair da sala e entrar de novo e dizer, olha, agora eu vou fazer a mesma coisa de outro jeito. Para poder passar um conteúdo. Então a gente acaba sendo ator. Né? E outra coisa que a gente também costuma conversar, né? A coisa da repetição. O ator que repete o mesmo texto muitas vezes a cada sessão, ensaia durante um ano e depois fica mais um ano percorrendo o país e repetindo. E o nosso trabalho também é assim, porque a gente muitas vezes dá a mesma aula várias vezes, a gente dá a mesma palestra várias vezes, né? E nunca uma aula ou uma palestra sai igual a outra. O professor Aldo, foi muito interessante isso que você falou sobre a repetição. Porque se há gente que repete nesse mundo, é o ator. Um ano de espetáculo, 360 dias de repetição. E se viajar, repetição. A única contribuição que eu quero dar é que para nós, para os atores, repetição tem uma semântica diferente.
A gente é proibido, a ponto do diretor fazer um escândalo, quebrar tudo, se nós repetirmos por repetirmos. A lei é repetir para encontrar caminhos novos. Repete, tá? Até chegar ao mais ou menos, ao que mais ou menos te agrada e vamos estrear. Por exemplo, você faz o personagem, faz assim com a mão. Não ficou bom. Como vou fazer? Aí amanhã, no ensaio de amanhã, eu faço tá? Vou mudando até encontrar um que mais ou menos se encaixe. E por que eu digo mais ou menos? Porque, olha, o professor grande escritor Jorge Luiz Borges fala uma coisa que eu gosto, mas em todos os meus cursos eu repito isso. A obra de arte, eu quero saber o que você pensa sobre isso. A obra de arte não tem fim. Ela não acaba. Ela para na medida do suportável para determinado momento. Teatro. Faz ensaio. Pessoal, a estreia é dia 20. Não dá mais. Não dá mais para esticar o ensaio, ou a roupa costureira tem que trazer, a luz tem que estar pronta, etc. Por quê? O que vai nos parar é o dia da estreia. O pintor, uma hora Picasso teve que entregar a Guernica. Senão ele ia. Você entende que o Jorge Luiz Borges diz: eu não acabo a minha obra, eu não sei o que é acabar uma obra em todos os suportes. Eu apenas a interrompo na medida do suportável para aquele momento. O que você acha disso, Pro? O ótimo é inimigo do bom. Uma hora você tem que parar, para não fazer como um certo pintor francês, que mesmo depois que o quadro já estava exposto na galeria, ele ia lá escondido, ia retocar, né, porque ele achava que ainda não estava bom. Isso é o ator. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quer dizer, vocês vão aperfeiçoando até chegar a um ponto que não é o perfeito, mas é o aceitável para estrear. Exato. E na nossa profissão de professores também a gente vai testando coisas. A cada vez que você repete uma aula, você vai vendo o que dá certo e o que não dá. Né? E aquilo que deu certo você tenta fazer de novo. Às vezes não sai do mesmo jeito, porque também a plateia mudou. Isso. E existe uma interação. Né? No teatro não é tanto assim, quer dizer, o ator fala, o público ali, a menos que seja uma comédia em que há uma interação com o público, na maioria das vezes o público ali está simplesmente assistindo, mas numa aula não, há uma interação com o aluno. Então, quer dizer, dependendo da pergunta que o aluno faz, né, muda completamente a direção da tua aula. Né? Perfeitamente. Então, o Jorge Luiz Borges, o grande argentino, diz que todo artista é frustrado. Ele não queria terminar a obra naquele momento, talvez não deu. Teve que apresentar patrocinador cobrando. Claro. Bom, eu penso que agora nós poderíamos partir para falar sobre os nossos livros, passando a palavra para o professor Aldo, que tem uma produção. Você não gosta dessa palavra, mas eu vou falar. Literária também. É uma literatura de não ficção. Não deixa de ser literatura, mas de não ficção. Né? Mas nós dois temos, né, Marlene? Você escreveu muito. Então eu acho bacana a gente falar sobre os nossos filhos. Né? Os nossos filhinhos. E uma coisa que eu não sei se você concorda comigo. Eu só consigo escrever das coisas que eu entendo,
que eu mais ou menos sei. Digo mais ou menos porque a gente não consegue saber tudo, de tudo, a todo momento. Eu não consigo, por exemplo, eu não gosto de ficção. Eu não sei o que eu faria escrevendo um romance. Por quê? Eu acho admirável. Meu Deus do céu, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Eles tiram de onde o problema deles? Não quero saber. Porque, para mim, eu tenho que tirar esse material que está aqui da ciência. Ou seja, de coisas que eu li sobre, de coisas que eu vivi sobre, de coisas que eu trouxe de viagem sobre, de aulas que eu recebi sobre. Por quê? Porque eu me sinto colocada em cima de um suporte forte, que é a ciência. Se eu escrevo uma ficção, qual é o suporte? Eu mesma. Eu acho lindo. Mas são duas praias diferentes e há pessoas que se dão bem nas duas. Existem acadêmicos que também são romancistas, existem romancistas que são ensaístas, né? Quer dizer, há pessoas que têm o dom de escrever ficção e não ficção com a mesma maestria, né? Você faz isso? Não, eu faço só a não ficção. Eu também. Eu não tenho vocação, eu já escrevi muita poesia, né? Eu acho que para a poesia eu tenho algum dom, mas para a prosa não. Eu não saberia criar uma história, fazer uma trama entre personagens, né? Eu gosto muito de escrever, mas justamente pela minha dificuldade de inventar um enredo, eu acabo preferindo um texto dissertativo do que um texto narrativo. Isso, eu entendo perfeitamente. E outra, na ficção, você abre espaço para o receptor entrar. Por quê? Você interpreta do lado do autor. O leitor vai interpretar o mesmo que você fez, só do lado do leitor. A coisa muda. Sim, com a visão dele. Exato. Desse ponto de vista, eu gosto mais de escrever lastreada por algo concreto do que ficcional. Algo mais objetivo, né? Isso, algo mais... Então, Marlene, fala um pouco sobre o que você produziu, conta pra gente. Bom, a performance da oralidade teatral. Tá, eu podia só escrever oralidade teatral. Por que performance? Porque não é oralidade teatral. O que nós estamos fazendo é oralidade. E a oralidade que está aqui é a do ator, que tem que ter mais essa e mais essa e mais essa característica diferente de nós. Para você eu posso falar baixinho, mas eu não posso falar assim para o último da plateia. Ah, mas tem que falar o diretor. Tem que falar. Você tem que estudar uma técnica que a gente fala, que é do Stanislavski, a técnica do eu te amo. Você já pensou falar eu te amo? Então, como é que é as 40 maneiras de dizer eu te amo? Alguma coisa assim? 100 problema. maneiras. Problema, então por isso que aqui está um pouco disso, mas é difícil na prática fazer. Aí nós fomos... sim. Esse é o tema da minha tese de doutorado. Dioniso e a comunicação na Hélade, o mito, o rito e a ribalta. A Hélade quer dizer cidade, para os gregos, como polis. Dioniso é o deus grego dos atores, da loucura, da bebedeira, da emoção desenfreada. E o mito, o rito e a ribalta.
como isso tudo vai depois para lá? Aproveitando, eu escrevi Calíope, a musa grega da palavra transformada. No mito, Calíope é a deusa da bela voz, da voz que chamava os marinheiros, tolos, que atraídos pela voz das mulheres, das musas Calíopes, vinham e elas os matavam. Nós atraímos vocês, Calíopes, mas nem sempre matamos. Só se o ator for muito ruim. Muito ruim. A obra de arte, além de sua aparência, aqui eu falo sobre crítica de obra de arte. Assim, ó, a crítica não para aqui, não pode. Se os sentidos do crítico pararem aqui, me desculpe, ele é um péssimo crítico. Ele tem que entender, ir buscar, dar um jeito de falar o que aconteceu aqui atrás para isso sair. Nem que seja para ele procurar o autor. Ah, mas o autor é morto. Tá bom, procura a família. Ah, mas a família não vai. Olha... Vai no centro espírita. Vai no centro espírita. Que pelas entidades você baixa o autor ali. O autor ali. Você pergunta. Você tem que dar algum jeito de mostrar como é que isto saiu, aconteceu. Não nasce, não é? Não nasce assim. Não, é um trabalho, é uma gestação de anos. Eu costumo falar que nós, os autores, nos engravidamos das letras. Ah, que bonito isso! Bonito, poético. Nós nos engravidamos das letras. E o último livro, lançado esse ano, Minha Vida no Teatro, com o diretor Antunes Filho. Não é uma obra, não é uma autoajuda, nem uma biografia, não. Eu estou falando da minha relação com ele, sim, mas de tudo que eu aprendi com este grande mestre que foi Antunes Filho. Por exemplo, decorar texto. Só vou dar um exemplo. Toda a minha vida eu decorei o texto como todo mundo que não sabe decora texto. Repetido. As armas e os barões assinalados. As armas e os barões assinalados. As armas e os barões assinalados. Ele diz, não é nada disso. Nada. É de dentro para fora. Quando você começa a fazer um ensaio com o livro na mão, quando você se der por si, você já sabe o texto na cabeça. Já está internalizado. Agora eu quero que você fale dos seus, evidentemente. Bom, eu vou rapidamente começar explicando como é que eu cheguei até tudo isso. Isso. Né? Porque eu, desde criança, eu sempre tive assim, muita vocação para línguas. Eu era muito bom em língua portuguesa, em língua inglesa e tal. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu cheguei no cursinho preparatório para entrar na faculdade, as aulas de humanas eram muito ruins e as aulas de exatas eram muito boas. E aí eu me apaixonei pela matemática, porque pela primeira vez na vida eu entendi a matemática e eu percebi a beleza da matemática. O que eu fiz? Eu prestei vestibular para matemática. Aí cursei um ano, achei que não era bem aquilo, me transferi para o curso de física. Fiquei mais um ano e meio quando finalmente eu caí em mim que eu não tinha vocação para aquilo, porque eu gostava muito das ciências exatas, gosto até hoje, leio muito a respeito, mas eu não tinha vocação para aquilo. Mas não foi um tempo perdido, porque eu aprendi muita coisa, sobretudo eu aprendi nesses cursos o que é fazer ciência. E aí quando finalmente eu decidi largar tudo e entrar em linguística,
Para minha surpresa, eu descobri que a linguística era uma ciência tão exata quanto a física. Parece incrível o que eu estou dizendo. Mas eu costumo dizer que a linguística é, ao mesmo tempo, uma ciência humana, exata e biológica. Por quê? Ela é humana porque as línguas que nós falamos são construções sociais. É a sociedade que constrói a língua, que fala e, ao falar, constrói a língua. Mas, ao mesmo tempo, a aptidão linguística do ser humano, ela é de natureza biológica, ou seja, nós nascemos geneticamente programados para falar. A língua que nós vamos falar vai depender do local onde nós fomos criados, então aí entra o aspecto cultural. Mas a aptidão é inata, tanto que não existe nenhuma população no mundo que use outro sistema de comunicação que não seja a fala. E acontece que justamente por ser uma aptidão biológica, a estrutura da linguagem ela é toda matemática. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na análise sintática, nós estamos decompondo um negócio numa estrutura que tem uma hierarquia. Então, o que acontece? Eu digo, puxa vida, eu que venho da área de exatas, eu estou descobrindo aqui que isso tudo aqui eu domino, eu consigo entender tudo isso, consigo... E aí o que aconteceu? Eu defendi minha tese de doutorado, eu entrei no mestrado, mas fui promovido diretamente para o doutorado em linguística e defendi minha tese e, para minha felicidade, eu obtive a nota máxima, eu obtive 10 com menções de distinção e louvor e a banca me disse, você tem que publicar isso. Porque eu estava propondo uma... Qual era o tema da sua tese? O tema eram os processos de criação das palavras nas línguas românicas, né, português, espanhol, francês, italiano, e nas línguas germânicas, inglês, alemão. E eu estava propondo ali uma nova abordagem, uma nova teoria etimológica, apontando uma série de fenômenos que até então ninguém tinha olhado para aquilo. Foi assim que eu publiquei meu primeiro livro, que eu nem trouxe, ele está até esgotado, o que é uma boa notícia. Ótimo. Né? Então, o meu primeiro livro, que saiu em 98, né, é basicamente a minha tese de doutorado adaptada para livro. É um livro técnico, não é um livro de leitura fácil. Mas o que aconteceu foi que, a partir dali, eu disse, a partir de agora eu preciso começar a escrever para o público que não entende a linguagem técnica. Né? O conhecimento não pode ficar fechado só dentro dos muros da universidade. E outra coisa, hoje... Desculpa, dizia Sócrates. Sócrates, hein? O grande mestre é aquele que consegue transformar o mais absoluto complexo no inteligível, no simples. Sim. É muito difícil. Só podia ser Sócrates a falar. Aliás, Leonardo da Vinci dizia, né, que o cúmulo da sofisticação é a simplicidade. Então, o que aconteceu foi justamente isso, que eu comecei a perceber que esse conhecimento não podia ficar restrito à universidade, e além disso, hoje em dia, o conhecimento científico que é trocado entre os pares, ele já não é mais feito através de livros, ele é feito através de artigos acadêmicos, artigos publicados em revistas especializadas. Então, quando alguém da universidade resolve escrever um livro, é porque ele quer se dirigir à sociedade como um todo, e não aos seus pares. Né? Então, foi aí que eu escrevi o meu segundo livro, Anatomia da Cultura. Esse livro é um ensaio filosófico e, ao mesmo tempo, um ensaio semiótico, onde eu discuto a questão o que é a cultura. Porque existem dois conceitos básicos de cultura. Existe a cultura no sentido antropológico, que é tudo que o ser humano cria, tudo aquilo que não é biológico no ser humano. E existe a cultura do caderno de cultura do jornal, do Ministério da Cultura, das leis de incentivo à cultura. E quando a gente fala em cultura, assim, nós estamos pensando nas artes, nas humanidades, na divulgação científica e tal. Então, esse livro discute exatamente o que essas atividades têm de diferente, que nos fazem chamá-las de cultura, né? E que, ao mesmo tempo, não é a mesma cultura da fabricação de vassoura, da indústria, do comércio, da agropecuária, etc. Né? E já nesse livro, eu procurei usar uma linguagem mais acessível ao público leigo. Né? E um pouco depois disso, eu comecei a escrever uma coluna mensal na revista Língua Portuguesa.
Eu escrevi nessa revista todos os meses durante 9 anos, de 2006 a 2015, até o fim da revista. A revista fechou e ali eu tinha o desafio de todo mês escrever tentando traduzir conceitos muito complexos da linguística e tal, numa linguagem de banca de jornal, porque essa revista era uma revista de banca de jornal, né? E aí o que aconteceu foi que isso me fez desenvolver essa capacidade de traduzir conceitos complexos numa linguagem simples, né? Nesse meio tempo, eu lancei esse DVD, O Indo-Europeu e as Origens da Linguística. Foi uma palestra que eu dei em 2004. Muito bom. E foi gravada e transformada em DVD, onde eu falo sobre o Indo-Europeu, que é uma língua que foi falada na pré-história, portanto ela não está documentada, ela foi falada antes da invenção da escrita, mas ela é a língua-mãe de grande parte das línguas do mundo, inclusive da nossa, do português. E aí eu passei um período mais atuando como coautor, ou seja, participando de livros de outros autores, escrevendo um capítulo e tal, até que em 2021 eu reuni os principais artigos que eu tinha escrito, tanto para a revista Língua quanto para outras revistas, e eu lancei esse livro aqui, O Universo da Linguagem. Então é uma coletânea dos meus artigos de divulgação sobre linguística que estão organizados em temas. Então, por exemplo, o funcionamento da linguagem, a linguagem e o cérebro humano, a língua e sociedade, Sim. língua e cultura, né? E esse livro, em 2023, ele ganhou uma versão em audiolivro. Então hoje ele está disponível em papel, em e-book e em audiolivro, né? Aí, no finalzinho do ano passado, eu lancei esse livro aqui, Uma Breve História das Palavras, da Pré-História à Era Digital. Esse livro aqui, não é que eu queira me gabar, mas você sabe que existe o Prêmio Jabuti, que é o prêmio da literatura brasileira. Isso. E a Câmara Brasileira do Livro, este ano de 2024, lançou a primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, para premiar obras de não ficção, sobretudo produzidas pela academia. E eu concorri com esse livro, não ganhei o prêmio, mas cheguei a ser semifinalista do primeiro Prêmio Jabuti Acadêmico. Né? É um livro onde eu explico como é que as línguas surgem, como elas evoluem, como elas mudam ao longo do tempo, como surgem as palavras, como elas se transformam. E eu faço uma analogia com a biologia, porque da mesma maneira como existe a evolução biológica, aquela evolução darwiniana, o processo com as línguas é muito semelhante. Tanto que existem árvores genealógicas de línguas, da mesma maneira como existe aquela classificação filogenética de classe, ordem, família, gênero, espécie. E também existe a mutação, as palavras sofrem mutações, elas sofrem seleção, não é uma seleção natural, é uma seleção cultural, mas uma palavra prevalece, a outra desaparece e assim vai. Então eu trato de tudo isso e, mais uma vez, sempre numa linguagem que seja acessível a um leitor não especializado. Né? Maravilha. Por quê? Porque eu costumo brincar que eu não trabalho, eu me divirto, né? Porque eu faço tudo isso com paixão. E eu procuro, no que eu escrevo, eu procuro passar essa paixão, eu procuro mostrar que a ciência, ao contrário do que se pensa, não é uma coisa fria e calculista. A ciência também é movida à paixão. Existe uma beleza na ciência. E eu procuro passar esse sentimento naquilo que eu escrevo, seja nos artigos, seja nos livros, seja nas palestras que eu dou. Eu procuro mostrar o lado belo do conhecimento. Mesmo porque, não é, Aldo? O nosso povo brasileiro, é mentira falar o contrário, nós temos que falar, não foi um povo acostumado à leitura. E agora piorou, saiu agora uma pesquisa mostrando que a maioria do povo brasileiro não leu nada no ano passado. Exatamente. Aí pega uma área como a sua, que é uma área mais, digamos, hermética da língua, aí
aí que eles então abrem mão. Por isso que você está indo por um caminho importante de acessibilizar, tornar acessível Sim. a linguagem. Bem, que pena, não? E aqui encerramos o nosso encontro. Agradeço demais ao professor Aldo Bisotto, que deu muitas contribuições à nossa temática. E quem sabe um dia nos encontraremos outra vez. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E Aldo, suas últimas palavras. Então, Marlene, eu quero agradecer muito a você por essa oportunidade, por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve, tá? Muitas outras ocasiões virão, pode me chamar que eu venho, né? Nós somos irmãozinhos de longa data. De longa data. Então é isso aí. Então, muito obrigado. Obrigada. Obrigado aí à audiência, aos seguidores. Um abraço a todos. Um abraço a todos, obrigado ao nosso técnico. Um abraço. Até a próxima vez.